Meus amigos, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Meus amigos, Santa Cruz deu um recado gigante, uma vitória gigante fora de casa e o G8 tá chegando ali pro Santa Cruz, falta pouco pro Santa Cruz chegar no G8 da Série C. Rapaz, hoje é o dia de falar, até com orgulho, da torcida coral. Santa Cruz foi até Santa Catarina, encarou aí o Brusque, um dos times mais fortes que eu considero da Série C, vice-líder da competição, jogando em casa, em gramado diferente, em horário diferente, e voltou com uma vitória que eu posso considerar gigantesca, cara. Não foi uma vitória qualquer, foi daquelas vitórias que mudam o ambiente, foi daquelas vitórias que fazem o torcedor olhar pra tabela ali e dizer o seguinte: opa, dá pra acreditar, hein? O Santa Cruz venceu o Brusque por 1-0 lá na Arena Simon, pela 10ª rodada da Série C, e o gol foi feito pelo Edson Miranda no último lance da partida, cara. Eu tava acompanhando o jogo, eu fiquei extremamente eufórico e nervoso, já tava dando como certo esse 0-0, e aí o Edson foi lá e fez o gol. O gol saiu após o escanteio, o desvio na primeira trave, e a presença decisiva do zagueiro para completar aí lá na segunda trave. Isso precisa ser valorizado. O Santa Cruz, fora de casa, contra o adversário direto, né, colocou no G8, aliás, que quase ali no G8, né? E mostrou que tem vida, tem organização, tem entrega e tem um caminho real dentro da Série C, apesar de todos os problemas, colou ali no G8, tá bom? Os dados rápidos aí da partida, ó, jogo 1-0, né? A Série C, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Simon, em Brusque, em Santa Catarina. Um gol do Edson Miranda, né? No último lance da partida, o Santa vai chegando agora a 15 pontos, colado ali no G8, e o próximo jogo é contra o Ipiranga em casa. Eu acho que esse vai ser o jogo para colocar o Santa Cruz dentro do G8 definitivamente, tá, meus amigos? Essa vitória ela precisa ser tratada como grande por 3 motivos, como grandiosa vitória por 3 motivos. Primeiro, foi fora de casa, né? E vencer fora de casa na Série C é ouro. A Série C é uma competição de detalhe, de viagem longa, de gramado complicado, horário estranho, pressão muito local ali, a pressão toda local, e um jogo geralmente amarrado. O Santa Cruz não venceu um jogo comum, ele venceu um jogo de campeonato. Essa é a pura verdade, que esses 3 pontos fazem diferença lá na frente. O segundo ponto que eu quero destacar pra vocês foi contra o Brusque, cara. O Brusque entrou nessa rodada, na parte de cima da tabela, brigando pela liderança. Antes dessa partida, o Guarani tinha chegado a 21 pontos e o Brusque estava logo atrás com 18. Tá? Então não foi contra um time qualquer. E terceiro, foi uma vitória no fim, no limite, no detalhe. Isso mostra, além de tudo, uma concentração. Time que quer se classificar não pode se desligar. E o Santa Cruz não se desligou em momento nenhum. Foi buscar a bola parada no último lance, transformou um empate importante em uma vitória que eu considero gigantesca. E para mim essa é a grande diferença entre um time que apenas participa, como seria o do Cabo, o do Claudinei, para um time que começa a acreditar que pode efetivamente brigar e competir. Mas vamos ser sinceros, não foi um espetáculo técnico, tá, rapaziada? Não foi um espetáculo técnico, não foi um jogo de amassar o adversário, mas foi um jogo de maturidade, vamos dizer assim. O Brusque teve volume, teve pressão, teve posse em alguns momentos, mas o Santa Cruz soube competir, tá? O Brusque, ele começou lá pressionando, criou chances, obrigou o Gabriel Souza, que eu considero um excelente goleiro, a trabalhar, né? Teve a bola parada ali do Edson Miranda, em cima da linha, salvou o Edson, ele fez o gol, né, e salvou um gol, tá? E depois o Santa Cruz equilibrou um pouco mais o jogo, achou os momentos para respirar e teve boas chances, inclusive com o próprio Vitinho. Isso é importante para análise, porque o Santa Cruz foi perfeito, tá? Mas foi resistente. Aliás, o Santa não foi perfeito em todas as esferas, mas ele foi resistente, muito resistente. E na Série C se cobra exatamente isso. Quem sobe não é necessariamente quem joga bonito, né? Toda a partida. Quem sobe é quem sabe competir, sofrer, pontuar fora e manter o jogo e matar o jogo quando a chance ela acaba aparecendo. E o Santa Cruz foi letal. Pedro Favela ele resumiu bem o espírito aí da partida quando acabou o jogo, quando ele disse que o time soube se comportar e foi letal quando teve oportunidade. Foi justamente isso que aconteceu, tá? Pra mim, o personagem do jogo de ontem é Edson Miranda, e não só pelo gol que ele fez. Ele aparece em 2 momentos gigantescos. Primeiro foi salvando uma chance do Brusque em cima da linha, e depois, no último lance, aparecendo como um autêntico centroavante, né? Um zagueiro que virou centroavante para fazer o gol da vitória. Isso pra mim é muito simbólico, porque o zagueiro que salva atrás e ao mesmo tempo decide na frente é o retrato de um time que começou a entender que todo mundo precisa participar. Não é só o atacante que tem que decidir, não é só o camisa 10 aí que resolve. Uma competição tão equilibrada quanto a Série C, a bola parada, né? O zagueiro, o volante, o goleiro, todo mundo entra nessa conta. E o Edson ontem ele foi fundamental, tá? E o gol do Santa Cruz não foi por acaso, foi bola parada, foi insistência, foi treino, tá? A gente já vinha falando aqui que após 9 rodadas, o Santa Cruz tinha feito 5 dos 8 gols na Série C em jogadas originadas pelo alto. 3 desses gols vieram de bola parada. Então não foi por acaso.
Agora contra o Brusque, né? Mais uma vez o escanteio, o desvio para a segunda trave e gol. Ou seja, o Santa Cruz está encontrando uma arma. E na Série C, ter uma arma bem definida pode valer uma classificação, tá? E aqui tem outro ponto que eu julgo ser fundamental, é Christian Souza. Meus amigos, eu admito para vocês, eu não o conhecia. Mas desde quando ele chegou, o treinador ainda não perdeu no comando técnico da equipe do Santa Cruz. Não perdeu. São 5 jogos de invencibilidade. 3 vitórias contra o Inter de Limeira, contra o Volta Redonda e o Brusque. E 2 empates contra o Maringá e também contra a Ferroviária. Isso precisa ser extremamente destacado, porque o Santa Cruz vinha de uma instabilidade enorme. Vinha de pressão, vinha de cobrança, vinha de problema interno. E quando um treinador chega e transforma derrota em empate, empate em vitória, e vitória comum em vitória grande fora de casa, isso mostra que tem trabalho ali. Que tem trabalho. E não estou dizendo que está tudo resolvido não, tá? Não tá longe de estar tudo resolvido. O próprio Christian falou depois da vitória de ontem sobre pés no chão e a necessidade aí de melhorar para poder brigar na classificação. Mas o Santa hoje tem algo que antes, meus amigos, parecia estar perdido, né? Direção. Essa é a pura verdade. O Santa Cruz ele parecia fora do trilho, sem direção alguma, né? Agora o time sabe até sofrer, o time sabe se defender, o time sabe usar a bola parada, o time começa a criar uma casca competitiva. Essa é a pura verdade, tá bom? Olhando a tabela agora, né? Essa vitória mudou muita coisa, né? Com esse 1-0 contra a equipe do Brusque, o Santa Cruz chegou agora a 15 pontos, tá bom, meus amigos? E o Santa Cruz está na 9ª colocação fora do G8 por critérios apenas de desempate, enquanto o Brusque permaneceu com 18 pontos na parte de cima da classificação, tá bom? O Santa Cruz não está mais correndo atrás de um campeonato distante. O Santa Cruz entrou definitivamente na briga. Beleza? Antes a conversa era, será que dá? Agora a conversa ela já mudou, né? Completamente. Tem que confirmar em casa. Essa é a questão. Não pode perder pontos em casa. Porque o Santa Cruz já está fazendo o mais difícil, que é ganhar fora. Ganhar fora na Série C é muito difícil. Então é importante não perder pontos em casa. E esse é o ponto que eu destaco ainda mais. Vencer o Brusque fora foi gigante, mas essa vitória só vira divisor de águas se o Santa Cruz confirmar o próximo jogo. E o próximo jogo é em casa, com o apoio do seu torcedor. E se vencer, vai entrar definitivamente dentro do G8 ali, que leva para a próxima fase da competição, tá? Tem um dado importante, que o Santa Cruz aparece como a melhor defesa da Série C. Apenas 7 gols sofridos em 10 jogos, cara. 7 gols sofridos apenas em 10 jogos, então uma das melhores defesas da Série C há muito tempo que não tem isso. Isso é muito relevante, tá? Porque quando você tem uma defesa sólida, você se mantém vivo mesmo quando o ataque não funciona tão bem. O Santa Cruz ainda vai precisar evoluir ofensivamente, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, né, do Christian, mas defensivamente o time dá sinais fortes de grande melhoria. O Santa Cruz está construindo uma grande campanha por trás para brigar pela classificação. Organização, bola parada, imposição física e competitividade, cara. A gente sabe que isso tudo não é glamour. O Santa Cruz não vislumbra glamour. É Série C, e Série C é assim. E para sair da Série C, muitas das vezes é raça, é determinação, é a vontade, é a organização, é a imposição física, é sorte. Tudo isso tem que estar junto para o Santa Cruz ele conseguir, de uma vez por todas, voltar para uma Série B e, consequentemente, voltar para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Quero separar aqui para vocês duas coisas, né? Na temporada aí no geral, Quirino, ele é o artilheiro do Santa Cruz, tem 4 gols, tá? Na Série C o cenário é um pouco diferente. O Marquinhos e o Pedro Favela têm os principais goleadores, são os principais goleadores do Santa Cruz na competição, ambos com 2 gols, né? E até esse levantamento eu fiz agora há pouco aqui, então o Quirino é o artilheiro da temporada, mas o Favela e também o Marquinhos vem sendo aí o artilheiro do Santa Cruz na Série C. E agora o Edson Miranda entra na história da Série C com um gol enorme, né? Não foi qualquer gol, foi um gol de 3 pontos fora de casa contra o vice-líder no último lance. Então, esse gol dele foi de extrema importância. E não só porque ele fez o gol, foi porque ele salvou um gol também que poderia ter mudado completamente o panorama do jogo, tá? Meus amigos, olha só, a sequência do Santa Cruz agora é decisiva. O próximo jogo é contra o Ipiranga, no sábado, dia 20, tá? 19 horas, na Arena Pernambuco, pela 11ª rodada. E aí depois enfrenta o Paysandu fora, né? É isso, é o Paysandu fora. Depois joga em casa contra o Ituano, dia 4 de julho. Depois enfrenta o Barra, reeditando na final da Série D, pela 14ª rodada. Depois enfrenta o Figueirense pela 15ª rodada. Essa sequência aí foi divulgada pela CBF, né? Durante esse período de Copa, com o Santa Cruz tendo jogos em horários variados e partidas importantes dentro e fora de casa, tá? E para poder fechar esse vídeo de hoje, né? A vitória contra a equipe do Brusque não coloca o Santa Cruz já na Série B. Não garante a classificação, né? Não resolve todos os problemas, mas muda o campeonato para o Santa Cruz. Muda porque dá confiança, muda porque mostra que o time vai competir, muda porque confirma a evolução da equipe sob o comando do Christian Souza, muda porque coloca o Santa Cruz ali colado já no G8, muda porque fora de casa, contra o adversário direto, no último lance,
com um cara com um cara de time que tá começando a acreditar que pode chegar mais longe. Isso o torcedor ele precisa ver, tá? O Santa Cruz, de alguma forma, não pode se contentar em sobreviver na Série C. O Santa Cruz é muito gigante, gigante demais para poder pensar tão pequeno. O clube precisa brigar, precisa pontuar, precisa transformar essa vitória em combustível. O Santa Cruz, meus amigos, foi a Brusque, calou o estádio, venceu no último lance, mandou um recado para a Série C. Cobra Coral está vivo, está crescendo e vai brigar pela classificação. Beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!